também um outro trecho em que Lula critica, nas palavras dele, a arapuca deixada pelo Banco Central. Estamos trabalhando, conversando com empresários, utilizando muito aquilo, a competência da Fazenda, a competência do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que a gente encontre uma solução como reduzir preços. O problema sério é o seguinte: nós tivemos um aumento do dólar, porque a gente teve um Banco Central totalmente responsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Bom, vamos falar um pouco sobre isso, porque a crítica do presidente Lula sobre uma arapuca do Banco Central faz referência à decisão do Copom de dezembro do ano passado. Naquele momento, o Banco Central elevou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, para 12,25% ao ano. E aí deixou contratada mais 2 altas da Selic nas decisões seguintes, que eram já em 2025 com o outro presidente, o indicado pelo Lula, Gabriel Galípolo. Aquela foi a última reunião do comitê, enquanto o BC ainda era presidido por Roberto Campos Neto, que foi indicado por quem? Jair Bolsonaro. Bom, a gente preparou algumas telas aqui, a nossa Mariana Grazzini, para a gente lembrar todas essas discussões. Olha só, no comunicado dessa última reunião, que é o que o Lula está falando, o comitê disse que a decisão de aumentar os juros, né, era compatível com uma estratégia para tentar aproximar a inflação da meta de 3%. Foi então que os diretores previram altas de 1 ponto percentual da Selic nas 2 reuniões seguintes, é o que ele chama de arapuca, ou seja, para janeiro, que já aumentou, e março agora deste ano. E ainda segundo o comunicado, essa decisão foi unânime e teve o consenso até dos diretores indicados por Lula. A gente vai ver agora nessa próxima tela quem são eles. Olha só, então, aqui a gente vê em vermelho os indicados por Lula e os indicados por Bolsonaro. Neste momento dessa decisão, que é a que o Lula fala da arapuca, havia mais indicados por Bolsonaro, que são os nomes em amarelo, do que por Lula. Agora já reverteu, mesmo com esse aumento de 1% em janeiro, já é com mais gente de Lula, tá? Mas a arapuca que ele fala é contratar e deixar a taxa de juros sinalizada, que vai aumentar em 1% agora e 1% em março. Então, os indicados por Lula, Rodrigo Teixeira, Paulo Piketty, Ailton Jaquim e o próprio Gabriel Galípolo, que vem assumir a presidência, toparam essa arapuca, essa discussão, essa contratação foi unânime. Todos eles disseram ok para os juros mais altos agora em janeiro e depois em março, em 1 ponto percentual cada aumento. Então não é uma arapuca que foi só do time amarelo, é uma arapuca que foi de todo mundo, inclusive daqueles que foram indicados pelo próprio Lula. Vamos voltar a falar com o Otávio e com a Ana Flor para a gente repercutir isso. Porque é importante lembrar, né, Ana, essa discussão sobre juros, ela tem um embasamento técnico pelo BC, e assim que tem de ser, porque eles têm mandato para perseguir a meta de inflação, e teve o apoio dos indicados por ele, inclusive do presidente atual, Gabriel Galípolo, que é o primeiro presidente no BC autônomo indicado pelo PT. Julia, no final do ano sempre tem aquele momento que o Banco Central faz um café da manhã para os jornalistas. E eu me lembro, estava lá, quando ficou muito claro que se vendia a ideia de que Galípolo foi um fator decisivo para aquela decisão do Banco Central de já deixar contratadas as 2 altas seguintes. Então, quer dizer, ou aquilo não era verdade e foi vendido apenas para tentar reforçar uma confiança num Banco Central indicados na sua maioria por Lula, ou não foi avisado para grande parte do governo, o próprio Lula, que na verdade Galípolo teve interferência naquela decisão. Porque hoje o que a gente ouve de muita gente dentro do governo, e quem defende o governo, é que o Galípolo está de mãos atadas, os indicados por Lula não podem fazer nada porque não podiam dar um cavalo de pau. Na verdade, o Banco Central fez isso também porque o governo agiu ao longo do ano passado de forma a estimular a economia, o que joga a inflação para cima. E isso tem que fazer com que o Banco Central aplique um remédio muito amargo, que é juro mais alto. Agora, o que também não faz sentido é que o juro alto, que é a arapuca, que Lula diz, é justamente o remédio para a inflação alta. Se o preço alto dos alimentos é a inflação alta, o governo deveria pelo menos dizer, bom, vamos esperar esse juro alto funcionar, que vai ajudar a baixar a inflação e ajudar pelo menos a tentar controlar o preço dos alimentos. Otávio, arapuca, Otávio. Olha só, Júlia, além de tecnicamente não se sustentar, como a Ana mostrou mais cedo, o Daniel Souza lembrou que juros altos o dólar cai, então não faz sentido, tecnicamente não se sustenta. Essa é uma declaração política, para mim faz parte do jogo político. Quer arrumar o Roberto Campos de vilão, como estão fazendo há um ano, para mim faz parte do jogo político. O que eu queria salientar é que essa fala é uma deixa, porque a política está vivendo pela primeira vez uma fase de desconstrução da imagem do Lula pobre, portanto, amigo dos pobres, o pai dos pobres. O PSDB nunca fez esse tipo de oposição. Aliás, a oposição que se fazia ao Lula era de preconceito de classe. Lula não podia usar um terno bonito, Lula não podia beber um vinho mais caro, Lula não podia andar de avião de não sei o quê, porque ele era pobre. Então, era sempre uma crítica
como se o Lula, como é que esse pobre está usufruindo das mordomias do poder. Sempre tinha esse viés. Pela primeira vez, a oposição está dizendo o seguinte, Lula não é o pai dos pobres. Isso é uma novidade na forma de se fazer oposição a Lula.